noite, bem-vindos a esta emissão do País em Memória, em que vamos debruçar-nos sobre o fim da instituída do regime fascista, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, vulgo PIDE, que nos últimos anos tentava mudar de imagem, também com um novo nome, Direção-Geral de Segurança, vulgo DGS. Connosco temos a doutora Dalila Cabrita Mateus, que é historiadora e foi autora de uma obra de referência, a PIDE na Guerra Colonial, 1961-1974, publicado agora há pouco tempo, e a que já aludimos num programa anterior. Vamos começar por evocar rapidamente alguns dos traços mais salientes da atividade da polícia política. Mas agora enviam a PIDE. A PIDE, uns incapazes que não souberam denunciar nem defender o poder, a sublevação dos marinheiros no Tejo. São esses que agora vêm investigar a minha conduta na minha colónia. Dos estupores da PIDE. Encarrego-me, mas há também a chegada de um certo rápido. Tenho que evitar a todo o custo que eu contacte com algum prisioneiro. Parecem macacos. Sente-se, tenente. Estes cabrões não servem para nada. São bons a esvaziar o mar, hein? Parece bacana. No limite da dor. Atrocidades, tratamentos bárbaros, de uma violência atroz, que às tantas choravam eles e chorava eu por ouvir tanto sofrimento, porque olhava para eles e pensava como é que foi possível. Dalila Mateus, historiadora. Doutorada em História Moderna e Contemporânea, Dalila Mateus é autora, com Álvaro Mateus, de vários livros sobre os movimentos independentistas. São disso exemplo Angola 61, Guerra Colonial, Causas e Consequências, ou Nacionalistas Moçambicanos, da luta armada à independência. Em 2004 foi publicada a tese de doutoramento de Dalila Mateus com o título A PIDE-DGS na Guerra Colonial 1961-1974. Aí pode ler-se o seguinte: criada nas ex-colónias em 1954 com apenas 58 homens, os efetivos da PIDE cresceram acentuadamente. Em 1968, o quadro legal nas 3 colónias em guerra era já de 1879 elementos. Em 1974, rondava os 2.200. A voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação, e começou a nova era. Dalila Mateus, quando pensamos e quando falamos na PIDE, nas então colónias, estamos a falar de uma polícia política substancialmente diferente da PIDE que funcionava aqui na então metrópole. Sim, é uma polícia que está muitíssimo bem organizada, sabe exatamente o que quer, sabe onde procurar, sabe como procurar, sabe como obter a informação. Portanto, é uma polícia que está colocada nas colónias com o objetivo de informar
os serviços militares e de dar informação ao Presidente do Conselho, ao Ministro do Ultramar, ao Ministro da Defesa. Portanto, é uma polícia que sabe exatamente aquilo que pretende. E as autoridades aqui sabiam exatamente como funcionava, que métodos usava? É assim, eu desconfio que não soubessem, não é? Porque há relatos, há cartas que chegam, portanto, que são enviadas a várias pessoas importantes do regime, lamentando, portanto, a sua situação. E depois há também toda a informação a nível dos jornais internacionais que publicam, porque a Cruz Vermelha Internacional vai estando atenta, mais para os anos 70, mas vai estando atenta aos acontecimentos, e portanto há todo um conjunto de pessoas, jornalistas estrangeiros sobretudo, que publicam coisas relacionadas com as colónias portuguesas e com a atitude da PIDE em relação aos homens heróis pela libertação do seu país. Em traços muito genéricos, qual era o modus operandi, digamos assim, da PIDE em Angola, em Moçambique, na Guiné? É assim, eles tinham a preocupação de colher a informação. A sua forma, enquanto aqui em Portugal eles prendiam esporadicamente, no caso de África era-se negro, era-se terrorista. Peço desculpa pela expressão que estou a usar, não é? Mas era assim que era pensado na altura e, portanto, se aquele africano está junto de alguém que supostamente é subversivo porque foi visto com outro elemento ou porque foi visto a distribuir panfletos, imediatamente são feitas rusgas. E São José Lopes, numa só noite, é feita uma rusga que ultrapassa as 2.000 pessoas. Há um pormenor que nós temos que ter em conta quando nós falamos da organização da PIDE nas colónias. Primeiro, temos que ter em conta a dimensão do território. Depois, temos que ter em conta os primeiros acontecimentos. E o primeiro grande acontecimento, as pessoas falam muito do 4 de fevereiro e do 15 de março, mas o primeiro grande acontecimento que vai marcar e que vai alertar as autoridades policiais e também administrativas daquilo que estava a passar em Angola é a greve da Baixa do Cassange. O povo da Baixa do Cassange revoltarem-se porque não tinham comida, já não faziam as lavras de mandioca, já não cultivavam o seu próprio sustento, revoltaram-se. Uma rebelião aberta e que foi reprimida pela aviação, pelas tropas que foram os do Rabô Chevares. Depois de Pidjigiti na Guiné e de Moeda em Moçambique, em Angola, na Baixa do Cassange, os camponeses revoltam-se contra a cultura obrigatória do algodão. Na minha terra, as pessoas eram obrigadas a plantar algodão e era absolutamente indiferente que houvesse colheita de milho ou colheita de maçambala. Maçambala é milho fino. Batata doce ou mandioca, aquilo que as pessoas comiam, ou feijão, não interessava. A colheita do algodão tinha de estar garantida. E o algodão só podia ser vendido a uma determinada empresa que tinha um monopólio, concedido pelo Estado Novo. Se o ano corria mal, a companhia não tinha prejuízo nenhum. Deixava era nunca de ganhar mais. O prejuízo era todo o desgraçado que esteve a cultivar. Chegados a 1961, os camponeses revoltam-se contra a Cotonang, a companhia algodoeira luso-belga. Influenciados pelo Congo independente, onde havia etnias comuns, e por crenças religiosas diversas, os povos da Baixa do Cassange rejeitavam a autoridade portuguesa e diziam obedecer a poderes tão diferentes como os líderes congoleses Lumumba e Casa Vubu, ou os símbolos da fé. O culto de Maria e a Senhora de Fátima, cujo terceiro segredo acreditavam que fosse a independência de Angola. As difíceis condições de vida dos nativos em revolta constam dos relatórios da 4ª Companhia, que chegara finalmente a Tembo-Aluma após 14 dias, inúmeros mortos, feridos, prisioneiros, populações em fuga para o Congo e outras que se entregaram. Os sobas eram amarrados e exibidos para exemplo de submissão aos portugueses. Bumba, o grande soba de Tembo-Aluma, chefe dos Maolos, era o troféu mais cobiçado, mas fugiu à perseguição. Apenas deixou para trás a caderneta que a tropa recolheu. Na povoação, os nativos tinham fugido dos militares. Os brancos tinham fugido dos africanos. Em poucos dias, deixaram de haver colonos na Baixa do Cassange.
Cumprida a missão da 4ª Companhia, ficava no terreno a 3ª, que iniciara a operação mais tarde, por inoperacionalidade das viaturas. Estava previsto que as colunas de Teles Grilo e Teixeira de Moraes avançassem para norte por vias diferentes, se encontrassem em Marimba e seguissem juntas para Tembo-Aluma. No entanto, a 3ª Companhia nunca chegou a alcançar Bilando, embora tenha executado diversas operações que se saldaram por muitos mortos. Sobre a atuação da Companhia de Teles Grilo, o próprio comandante do batalhão eventual sublinharia em livro os sucessos de violência a que ficou ligada. Rebocho Vaz aprecia negativamente o perfil militar do capitão, comentando que, sob o seu comando, deixou de haver feridos e prisioneiros. Os relatórios passaram a falar só em mortos. Causando um número de vítimas nunca apurado, a atuação militar portuguesa terrestre e aérea na Baixa do Cassange acabou por passar à história como um massacre. Até hoje, posso dizer, ainda aí as valas comuns no Bolongongo, há lá valas comuns lá. Eu estive lá, feitas pelos portugueses naquela altura, para poder abafar a revolução. Uma revolta cuja organização os portugueses não percebiam totalmente. Segundo o Teixeira de Moraes, os prisioneiros e os documentos apreendidos apenas referiam o partido congolês PSA, nunca o MPLA, nem a UPA, o movimento que pouco depois emerge violentamente no norte de Angola. Em meados de março, exatamente quando o Estado-Maior dava por dominada a revolta da Baixa do Cassange. A própria Baixa do Cassange, a guerra que lá se passou, favoreceu-nos. De que maneira que ela nos favoreceu? Falando a este programa, embora não para as câmaras, Teixeira de Moraes destaca o episódio em que os nativos impediam a entrada da tropa numa zona que afirmavam independente e rasgavam cadernetas portuguesas e imagens de santos. Cantavam, diziam que as balas dos brancos eram água e o governo caca de galinha, e envolviam a tropa com grandes grupos ruidosos. O relatório refere 70 nativos mortos e 30 feridos. Teixeira de Moraes pediu logo no início a intervenção da Força Aérea, que cumpriu missões de transporte e reconhecimento, lançamento de víveres, munições e panfletos, e sobretudo operações de fogo por aviões T-6 e PV-2, que atacaram concentrações de grevistas, provocando um número nunca apurado de vítimas. O piloto José Ervedosa, que depois desertou, afirma que 17 aldeias ficaram destruídas e 5.000 homens, mulheres e crianças queimados, e que a aviação usou bombas napalm. Eu não vi, cruzei-me 2 vezes com os PV-2, mas eu quase que ia dizer que não, mas se ele diz que sim, ele estava lá na origem. Aquilo que ele me disse é que ele participava nas operações, como qualquer piloto aviador, sem grande consciência do que estava a fazer, até que um dia ocorreu-lhe ir verificar, voando na baixa altitude, e verificar o resultado dos bombardeamentos. E o que ele viu sobre uma população dizimada me impressionou de tal modo que ele nunca mais conseguiu aceitar a sua continuação. Teixeira de Moraes pediu várias vezes a intervenção da Força Aérea, mas afirma que não foi usado napalm e que os PV-2 lançavam bombas explosivas e utilizavam metralhadoras. Por sua vez, embora desarmadas, as avionetas Auster eram usadas para lançamento de granadas. Havia um elemento do exército que ia ao lado do piloto com granadas, abria-se a porta, com o joelho segurava-se a porta e depois de cima atiravam umas granadas cá para baixo, porque isso víamos nós, as populações a cada passo estavam naqueles terreiros e os terreiros estavam cheios de gente e eles faziam muitas punhadas para o avião e chegavam a disparar os canhangurs, nunca atingiram avião nenhum. E houve casos em que os nativos foram mortos pelos aviões a que davam as boas-vindas, julgando os enviados de Maria. Tudo se encontra pacificado e o terror de Maria desapareceu para dar lugar ao terror do exército. O mito desfez-se e a principal cutilada foi dada ontem pela avioneta que eles estavam convencidos que vinha do Congo e que cumprimentaram. Evidentemente que a resposta que lhes deram matou 10 e convenceu-os de que Maria estava zangada com eles. Bombardearam aquilo, mas o resto que ficou fugiu para o Congo, onde nos encontraram. Aquele povo que fugiu para o Congo, esses Sobas, Soba Marimba, Soba Chiquita, vários Sobas que lá fugiram com o seu povo. Então,
conseguimos ajuntar aquilo tudo para inflamar precisamente uma luta capaz para poder invadir Angola. Portanto, tudo isso vai criar a predisposição para que a polícia esteja atenta a todos os acontecimentos e vão perceber também que vão ser necessários os relatórios tão importantes para se prender ou para se degradar ou para, sei lá, matar, torturar, todos aqueles que possivelmente, eu estou a colocar entre aspas, possivelmente estivessem envolvidos. Portanto, a pressão e a repressão nestas pessoas é generalizada. Portanto, toda a gente é conotada com o mesmo fim. São interrogados e, quando há suspeitas, é evidente que são torturados de uma maneira brutal, independentemente de resistirem ou não àquelas torturas. Não há problema se morrerem. Havia caminhonetes e caminhonetes detidos naquela altura. Muitos que foram presos, tirados das cadeias ou levados às suas casas à noite e enterrados aí assim fora de Luanda, uns 20 e tal quilómetros, cavam buracos, eram atirados aí assim, depois passava o trator por cima deles, enterraram. Havia essas valas comuns, nos anos 61. O meu pai foi preso dia 3 de março de 61 e foi tirado uma noite viva. Dizem que foi tirado no mar. Ele mais os outros. Luanda, a terceira cidade portuguesa. São Paulo da Assunção de Luanda. Ressalta como primeira e significativa nota de afeição o cunho retintamente europeu da cidade. De uma cidade que cresce, se embeleza e se renova de uma maneira prodigiosa. A rebelião angolana ocorre num contexto de luta dos povos africanos, que só no ano de 1960 tinha levado à independência dezena e meia de países, numa sequência iniciada anos antes. Entre eles, o Congo belga, cuja vizinhança com Angola foi decisiva para a atuação da UPA. Empurrados pelos ventos que varriam o continente e incentivados pelo caso angolano, africanos das outras colónias reforçam a luta clandestina em países vizinhos, para onde começam a fugir cada vez mais ativistas. Muitos vão de Portugal, estudantes que iludem a vigilância e partem ao encontro dos movimentos rebeldes. Em 61, vários de nós fugimos, incluindo eu próprio, e já havia algum contacto com o presidente Eduardo Mondlane. A UDNAM já tinha sido criada em abril de 61, mas não era conhecida, e eu não sabia, eu só soube depois, só em Londres já. Quando eu saí, porque primeiro eu fui para Southampton, etc., em Londres é que eu sou informado que, entretanto, tinha sido criada a UDNAM em Moçambique. A PIDE era tão forte de tal maneira que não podíamos, quer dizer, suspeitávamos uns aos outros. Por exemplo, eu era motorista, não podemos meter num grupo que não faça a parte, que não tenha amigos. Nós desconfiávamos de tudo e de todos. E não sabíamos até que ponto é que podíamos ser traídos. E de maneiras que limitávamos a conversas com uma ou outra amiga. Aumentou o número de agentes da PIDE naqueles cafezinhos que nós frequentávamos. Foram presas várias pessoas, comunistas portugueses, e até alguns africanos. E nós começamos a ficar muito assustados. Entretanto, começaram alguns a fugir. A minha saída de Portugal, para além de querer sair para evitar de ser chamado para a tropa, para integrar os contingentes portugueses para as colónias, foi também nessa altura o desejo de sair para ver se também eu participava desse movimento de contestação. Fiz o primeiro ano na Politécnica e depois fomos mobilizados para fugirmos e sairmos o maior número de quadros de Portugal para o exterior. Nesse livro que está aí, Memórias do Colonialismo e da Guerra, eu ouvi muitos moçambicanos, ouvi também angolanos, só não pude ouvir guineenses porque a Guiné tinha acabado de entrar em guerra, mas todos eles retratam atrocidades, tratamentos bárbaros, de uma violência atroz que às tantas choravam eles e chorava eu,
por ouvir tanto sofrimento, porque olhava para eles e pensava como é que foi possível estes homens e mulheres terem resistido a tanto. E no caso de Moçambique aconteceu mesmo de... eu tenho um herói, para mim há um herói moçambicano, faleceu, Aurélio Buquano, um homem que é um dos fundadores da UDENAMO e que depois acaba preso na cadeia da Chefina, que era uma cadeia isoladíssima, e acaba por fugir dessa cadeia da Chefina e vai se esconder nas matas da cadeia da Machava para depois poder ir para a Suazilândia e depois torna a ser preso. Portanto, é um homem que o maior castigo que lhe puderam dar foi estar isolado numa cela durante imensos anos, de tal maneira isolado que quando há suspeitas que a Cruz Vermelha possa ir à cadeia da Machava para visitar os pretos que estão presos, eu peço desculpa pela expressão, mas era assim que era dito na altura. Depois dos tiros, então, começou um barulho ensurdecedor, não é? Começa a batalhada toda a gritar qualquer coisa que eu deduzi dizerem mata, primeiro mata. E depois quando as metralhadoras começaram a trabalhar contra esses vultos, não é? Vai acontecer que ele está tão branco, com as unhas tão grandes e com um cabelo tão grande, que uma langatana o desenha precisamente como o vê, não é? E portanto ele não pode apanhar muito sol, tem que ir apanhando sol aos poucos para poder ganhar a cor da pele. E ele dizia-me, veja só, depois mais tarde vou ser acusado de ter pactuado com a PIDE. Eu, que estava ali sozinho, isolado, durante muito tempo não me davam de comer, quem me atirava umas sandes era o advogado que estava preso ao meu lado. Portanto, isso e outros, as palmatoadas sem fim, não é? Palmatoadas ao ponto do preso deixar de sentir as mãos e continuar a pôr as mãos para levar as palmatoadas. Para português, macacos, não faz favor. Ana filha puta, macaco, para português, macaco. In village after village, they told us of beatings at the hands of the local police and by the Portuguese administrator, the chefe de posto. They showed us what the truncheon had done and the palmatoria, which seemed to them a symbol of Portuguese rule. As chicotadas, a tortura do sono, a fome, tudo está explicado na primeira pessoa e, portanto, é extremamente doloroso e as mortes então são imensas, não é? Prendiam os pastores, soba, regedores e levavam em Cacito. Chega na prisão de Cacito é morto. Dentro da Terra Nova, senhor José João Gregório, lá na Terra Nova, as tropas portuguesas foram lá para lhe prender. Ele a fugir, deu um tiro, caiu, cortaram-lhe a cabeça e levaram-lhe a cabeça. O corpo ficou, levaram a cabeça. Um primeiro cabo da companhia relata rujas às senzalas, em que por vezes eram presos todos os homens. Inicialmente entregues à PIDE em Luanda, constava então que eram lançados ao mar, os presos passaram a ser depois mortos na prisão do quartel, onde havia torturas, por vezes com a colaboração de um médico. Injetados com ar nas veias, eletrocutados, enterrados até ao pescoço e queimados com maçarico, enforcados ou fuzilados. O tipo de práticas que, segundo outros relatos, aconteceram em outras zonas nesta fase da guerra. No caso do Cachito, os corpos eram sepultados na própria fazenda tentativa, em valas abertas por outros presos, mortos de seguida. Oficialmente, morriam baleados quando tentavam fugir. Ao revelar estes factos, 45 anos depois, o então primeiro cabo da 5ª Companhia, que prefere o anonimato, fala em cerca de 800 vítimas. Eles tinham a lista, conhecem sobre tal, o crime dele, isso, pronto, chamado. Eu devo-me dizer que houve uma altura em que pensei comigo, pá, isto não me serve, eu não aguento isto a vida inteira, ou daqui a 2 anos ou 3 anos, eu não aguento isto, porque realmente aquilo era demais, pá. A vida humana deixou de ter qualquer importância e matava-se um tipo para estar com aquela palha, por nada, pá. Por exemplo, olha, um preto que ia a correr a atravessar uma rua foi morto a tiro, pá, porque ia a correr. Eu lembro-me de ter
um disco comprado em Paris de um grande cantor, clandestino, que cantava umas canções de Angola, sobre Angola e sobre o terrorismo em Angola, que eram o que ele cantava nessas canções era verdade. É o que lhe posso dizer, é o que lhe posso dizer. Rola sangrenta uma bola no chão de Angola. Rola sangrenta uma bola no chão de Angola. Uma outra espiral de violência sufocava Angola. Agora, represália ao vórtice sangrento desencadeado pela UPA. Porque em Moçambique, por exemplo, havia a praia do Tufinho, onde eles lançavam na maré baixa os presos, depois a maré subia e os presos eram arrastados pela maré. Não é? E havia outras. Isto são as cadeias que nós conhecemos, não é? Porque depois, e esse material está todo entregue na Torre do Tombo, para um dia mais tarde alguém se debruçar sobre ele, mas os presos, todos eles, de uma maneira geral, ultrapassaram o limite cronológico que eu me tinha proposto, porque esse livro faz parte da minha tese de doutoramento, não é? E, portanto, eles ultrapassaram o limite cronológico e contam coisas, de facto, que me marcaram profundamente e que os marcaram a eles, claro, em primeiro lugar, e às famílias, mas que a determinada altura eu tinha até receio de publicar, e eles, quando percebiam que eu estava com receio, diziam-me: vá ver o nosso processo, chega a Portugal e vai ver o nosso processo. Aqui em Portugal é sempre dito que em Moçambique foi tudo queimado, mas as pessoas esquecem-se do funcionamento da PIDE. A PIDE fazia várias cópias, portanto a documentação está cá, é preciso saber encontrá-la, procurá-la. Mas a PIDE não relatava os maus tratos a que sujeitava os presos? Não, claro que não, não é? O que é que conseguiu ver, deste caso em concreto, o que é que conseguiu ver? Do caso do Aurélio Buquan, no processo, aquilo que ele dizia, dos contactos dele com o Eduardo Mondlane, porque depois este Aurélio Buquan vai voltar e vai trabalhar na PIDE, de facto. Ele vai ser intérprete, vai trabalhar lá. Mas ele tinha um duplo serviço, porque ele continuava a escrever-se com o Mondlane e a mandar jovens para a Frelimo. E, portanto, um dia a PIDE descobre esta situação, e aí é que vai ser o fim, não é? Mas tudo isto que ele conta, a prisão na cadeia da Chefina, a fuga da cadeia da Chefina, com quem ele foge da cadeia da Chefina. Portanto, isso está tudo no relatório está da PIDE. Está tudo no relatório da PIDE. Normalmente estes presos não tinham qualquer tipo de, ou tinham muito pouca assistência médica, jurídica. Sim, era muito complicado, não é? Nós temos um conjunto de presos que vão ser defendidos por Almeida Santos e por outros advogados e que os conseguem libertar, não é? Mas a sua grande maioria não. Mas esses seriam já, de alguma forma, fariam parte de uma certa elite africana, ou não? Sim, digamos que sim, que eram pessoas que estavam mais organizadas e que, portanto, eram mais conhecidas, chegavam mais rapidamente. Havia um funcionário do escritório de Almeida Santos que tinha ligação a estas pessoas e, portanto, Almeida Santos sabe imediatamente da situação destes presos e é um dos advogados que se propõe defendê-los, tal qual como o advogado, se eu não estou em erro, o Dr. Saias, e outros que se preocupam imediatamente em defender um determinado grupo. Mas a partir daí o regime vai criar leis para evitar esta situação. Portanto, a maior parte não tinha... A maior parte não vai ter. E não vai ter a possibilidade de ter acesso de visitas de família, não é? Tinha que passar muito tempo e não podiam ter marcas no corpo, nem marcas visíveis na roupa, nem a roupa podia ser dada à família se tivesse sangue ou se tivesse outras marcas de tortura. Portanto, a família é qualquer coisa que vai tardiamente ver esta gente, não é? E as distâncias, não nos podemos esquecer das distâncias, não é? Porque um familiar deslocar-se, por exemplo, do norte de Moçambique a Lourenço Marques para ir visitar o preso na cadeia da Machava, era preciso dinheiro, não é? E, portanto... Alguns iam e foram para o Tarrafal?
De Moçambique não, mas de Angola foram. De Angola foram bastantes para o Tarrafal, como foram também guineenses para o Tarrafal. Guineenses esses que o Estado da Guiné não tem dinheiro para dar para a alimentação e alguns acabam por ter escorbuto, isto contado pelos presos angolanos. E isso, portanto, no século XX. Isto no século XX, não é? Era aqui no Tarrafal que existia a célebre frigideira, uma espécie de uma sala de segredo onde eram postos os casos considerados realmente renitentes. Na frigideira morreu muita gente, pelo menos, pelo que se sabe, 32 corpos foram transladados aqui de Cabo Verde para Portugal, e um dos recordes obtidos na frigideira foi alguém que esteve lá dentro cerca de 90 dias a um regime de pão e água, portanto em algo que não tinha sequer altura para a pessoa se pôr de pé. Por voltas de 1970, a frigideira foi transformada em qualquer coisa, um nadinha mais subtil, dava menos nas vistas. Esta sala foi denominada pelos presos de origem cabo-verdiana, creio, a Holandinha, por qualquer razão obscura. Mas era aqui na Holandinha onde eram postos os casos especiais. O Tarrafal é o exemplo extremo de brutalidade, mas não é o único. Do outro lado do mar, em Caxias, em Peniche, os métodos da PIDE são os mesmos. As torturas são constantes, os assassínios frequentes. Havia uma grande diferença na PIDE, que era uma certa violência que era exercida contra certas classes e não contra outras. É óbvio que os comunistas e o mundo operário dos trabalhadores manuais eram discriminados em relação aos intelectuais, mesmo que fossem comunistas. Quer dizer, a gente de classe operária, a gente mais humilde, era tratada de uma maneira violenta na polícia, muito mais do que os intelectuais e, sobretudo, se eram comunistas ou não eram comunistas. Bem, mais grave foram os assassínios que eles perpetraram na polícia política, matando muitas pessoas, outros que foram mortos quando estavam na clandestinidade ou quando andavam fugidos, e o caso do general Humberto Delgado, que foi um assassinato premeditado. Eu só não sabia é que os tipos da PIDE que me prenderam várias vezes e que me interrogaram e que me acusavam de ser eu o assassino do general Delgado, eu que era o advogado da família, quando fui à Espanha 2 vezes e tal, eram os mesmos que tinham assassinado Delgado. Dalila Mateus, o campo de concentração do Tarrafal era uma instituição caracteristicamente colonial, ou era, pode dizer-se que era a imagem dos métodos da PIDE, mais ou menos em todo o lado? Havia diferenciações aqui? Quais eram? Os métodos da PIDE nas ex-colónias, portanto, eram métodos extremamente violentos, não é? É evidente que quando o preso chegava, por exemplo, ao campo do Tarrafal, não é? A atuação da própria polícia em relação ao preso era evitar que o preso tivesse qualquer contacto com o exterior, não é? Toda a correspondência era censurada. Os contactos mesmo com outros colegas com outros colegas de cadeia, não é? De campo de concentração, eram vigiados e, portanto, a forma de estar dentro deste campo de concentração Tarrafal era um bocado diferente. Por exemplo, das primeiras rusgas que eram feitas e que os presos eram enviados para outras cadeias para ser feita a seleção, e aí era um bocado diferente, porque os presos, por exemplo, quando a guerra em Angola começa, toda a primeira leva de presos que vão para as cadeias de Angola, as quantidades são tão grandes que os presos que chegam vão esmagando os que estão. Portanto, o preso aqui no campo do Tarrafal sabe que vai ser castigado, sabe que pode ser torturado, sabe que pode ir para a Holandinha, mas, apesar de tudo, tem um bocado mais de espaço, entre aspas, do que os presos destas primeiras grandes levas que vão para as cadeias e que vai acontecer um pouco por todas as cadeias até chegarem aos campos. Campo de concentração do Tarrafal, campo de São Nicolau, onde são barbaramente castigados os presos da cadeia de São Nicolau em Angola, com mortes horrorosas de palmatoada e todo o tipo de castigo
que eu consegui das entrevistas que fiz com alguns elementos que passaram por lá, mas é evidente que são barbaramente castigados. E só para dar um exemplo concreto, eu tive um preso de Angola... Digamos que há uma diferença de grau no tratamento dos presos nas colónias e dos presos na metrópole? Mas eu só queria acabar o meu raciocínio, que é o seguinte: eu entrevistei Agostinho Mendes de Carvalho, que é deputado em Angola, e ele, a determinada altura desta questão dos castigos, a forma de tratamento na metrópole, a forma de tratamento nas colónias, ele dizia que não havia possibilidade de se comparar, e dizia-me a determinada altura: já viu o que é 11 anos, 12 anos fechados dentro de um muro sem podermos sair dali? Quer castigo pior? Questionava-me este preso, não é? Mas havia torturas e havia castigos, não é? O carregar pedra de um lado para o outro, sem objetivo absolutamente nenhum. Isso é um castigo. O preso está doente, está com febre, mas vai carregar a pedra na mesma, e se não a carregar, vai ser castigado, vai ser torturado, vai levar umas chicotadas. Portanto, os castigos são de facto grandes. Agora, a forma de tratamento cá é totalmente diferente da forma de tratamento lá. Cá havia a família que imediatamente se mexia, não é? Havia um advogado ou havia a organização partidária que dava voz aos elementos que estavam presos. Mesmo assim com diferenças de classe, como dizia. Exatamente, mesmo assim com diferenças de classe. Mas em África acontecia a mesma coisa. Porto, não sei. Os pretos não sabiam que existiam brancos pobres e que brancos que sofriam como eles. Para os pretos o branco era um ser superior. Nós classificávamos nessa altura brancos de terceira classe. A minha mãe, se pedisse boleia e houvesse lugar à frente no carro, o funcionário não mandava a minha mãe subir à frente, mandava para a carroçaria. Era a mesma coisa que fazia as mulheres negras. É evidente que um intelectual ia ser castigado, ia ser preso, mas pela sua posição de intelectual, ele sabia que podia ter algum colega que falasse da sua prisão. Era diferente do preso comum, do povo, não é? Ou do camponês, ou, pronto, que era arrebanhado e que era metido na cadeia. Esse era... Não havia ninguém que falasse dele, raramente falavam, e, portanto, a sorte dele estava nas mãos da polícia. Não é? Os rebeldes africanos contavam sobretudo com redes de informação entre as populações, tanto nas cidades como no interior. Pelo seu lado, os portugueses dispunham de mais serviços e meios provisionais dedicados à espionagem, dentro e fora das colónias. Nesse universo, a PIDE era a organização com um papel mais vasto, não apenas na investigação, mas também no combate às atividades dos movimentos independentistas ou dos seus apoiantes. No final dos anos 60, a PIDE, que com Marcelo Caetano passara a chamar-se DGS, Direção-Geral de Segurança, tinha mobilizado no ultramar a maioria dos seus efetivos. Agia na detecção, perseguição e repressão, que podia significar a morte, de suspeitos de quaisquer atividades que considerasse subversivas. E ocupava-se de prisioneiros de guerra, quer resultantes de operações desenvolvidas pelos agentes da PIDE, quer capturados pelos militares e depois entregues à polícia, que por sua vez os interrogava e mantinha nas suas cadeias. Ocupavam-se da informação outros organismos, além da PIDE-DGS. No governo, ligados às forças de segurança pública e também no âmbito dos diversos ramos das Forças Armadas. Apesar do investimento no aparelho policial anti-subversivo, o governo inquieta-se com as ideias favoráveis à descolonização e ao fim da guerra, que, sob diversas formas, avançam no ultramar e na metrópole. Os elementos subversivos que também em toda a parte do mundo existem, conhecem um muro que para os seus desígnios representam as Forças Armadas e têm tentado miná-las com panfletos, emissões clandestinas das rádios estrangeiras, livros e até baladas consentidas em programas oficiais sob uma capa aparentemente inofensiva. Os flashes de especial o que tinham era a informação que recebiam. Eles é que iam explorar a boa informação e nós explorávamos o que sobrava. Quanto a mim, foi negativo e foi um problema pessoal do Sr. Dr. São José Lopes, de resto quem eu gostava muito. São José Lopes, inspetor superior da PIDE em Angola, o que lhe valeu uma medalha de ouro atribuída pelo Ministro da Defesa, conheceria as reservas de alguns militares em relação ao Estatuto dos Flechas, força que ele mesmo criara. Iniciativa que, aliás, ele próprio destaca da sua folha de serviços ao comentar a distinção, mas insistindo em partilhar os seus resultados operacionais com as Forças Armadas. Terei que destacar, sobremaneira,
o trabalho dos grupos flechas portugueses como nós, nascidos em Angola, que enquadrados nas Forças Armadas têm realizado serviços extraordinários. Naturalmente que grande parte destes serviços se deve exatamente ao enquadramento nas Forças Armadas. A ideia era esta, a dizer que não, nós vamos criar a tropa e que vai ter melhor resultado, vão mostrar aquilo que o Exército não fizeram. Porque eu me recordo, mesmo em Malange, nós na presença do diretor-geral, o Sr. São José Lopes, chegou de nos afirmar que o Estado já não tem hipótese de criar mais tropa para combater contra os guerrilheiros. Só a flecha é que vai levar isso até o fim. Os resultados que os flechas obtiveram nas matas e nos terrenos, ele convenceu-se mesmo, estava mesmo convicto que a flecha era melhor a tropa. A organização dos flechas era diferente. Entre os soldados havia agentes clandestinos que informavam a PIDE sobre a conduta dos próprios comandantes durante as operações. Por vezes recebiam ordens para abater os guias após as missões, o que também acontecia com outras forças. Eram instruídos para não distinguir entre população e guerrilheiros e mentalizados para serem implacáveis com o inimigo. O próprio diretor dizia: flecha só mata, a flecha não traz nada ao que é vivo, tudo é para matar. Dizendo os flechas: quando é que já mataste e tal? Se disser que não, ainda não matei nem. Então você não é flecha. Eu pelo menos deduzia o discurso e a conversa do seu diretor-geral como ironia, como quem diz: daqui eu vou mostrar que criei a tropa, melhor a tropa para combater isto. Deu a entender isso. A nossa preparação é sempre daquilo que se dizia que tudo que aparecer na mata é para matar. Se forem na mata, tudo é terrorista. Esse tipo de instruções que nós tivemos durante o tempo do recruta. Mas não era isso que nós punhamos na prática quando fomos numa operação. As visitas do diretor-geral da PIDE, DGS, Major Silva Paes, mostram a importância que esta polícia atribuía aos flechas. De resto, idêntico testemunho de apreço pelo desempenho desta força especial era tributado por responsáveis políticos e militares. O general Costa Gomes e o ministro do Ultramar, Silva Cunha, foram dois dos distinguidos com troféus dos flechas. Armas apreendidas ou trocadas. A PIDE pagava 1000 escudos por cada uma aos guerrilheiros que se entregassem. Tudo isso é um livro, eu costumo dizer que é As Memórias do Legalismo da Guerra, é um livro doloroso, mas que mostra coisas impressionantes, sabe? Porque não mostra só a tortura, mostra também o respeito ancestral que a família alargada dos africanos tem, e que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ainda hoje tem e são visíveis. Porque, por exemplo, há aí um entrevistado que é o Amaral Matos, que também já morreu, que ele dizia, desde o começo da entrevista, dizia com muito orgulho: eu sou da família Ronga. E eu dizia-lhe: mas está a ser tribalista? E ele respondia-me: não, eu sou tão tribalista como vocês, como a família dos Melos, como a família Champalimau, como a família dos Silvas, como a família dos Sousas. Mas nunca teve tropas próprias. Ele tinha umas milícias, não sei se eram 60 ou 80 anos, mas esta hora de grandeza, que eram milícias que lhe foram dadas para ele manejar como quisesse, para defender o seu agregado familiar, que era uma coisa enorme. Tinha até um aeródromo próprio. Um aeródromo e casas e coisas comerciais e tinha aviões e tal, mas que precisava defender aquilo, ele tinha essas milícias. Era tudo privado, não era, era dele, era do trabalho dele, era da empresa para quem trabalhava, para o grupo Abcacis, para o grupo Champalimau, para o grupo Bilhosa, um conjunto de empresas que facilitavam o facto de ele poder ter esse tipo de meios que se está a referir em termos de aviões, aeródromo, etc, está a se referir ao dono de Lusalite. Lusalite, fábrica de fibrocimento. De quem era? Da família Abcacis. O engenheiro Jorge Jardim, meu pai, não tinha nenhumas tropas dele. Eu tenho que dizer, não tinha nenhumas tropas dele. Se me disser que tinha um serviço de informação
que se chamava até SEI, é um facto, é verdade, era a única coisa que realmente eu recordo dele dizer que tinha, mas que as chefias desse serviço eram militares. Argumentando que já criara GEs, além de GEPs e ainda de grupos especiais de pesteiros de combate que tinham o seu centro de instrução em Vila Peri, Cousa da Riaga rejeitava a formação de flechas, a força da DGS que já atuava em Angola. O próprio António Vaz, diretor da DGS em Moçambique, entretanto substituído, também se opunha. Achava que a lei não previa, nem era vocação da polícia política, organizar grupos operacionais. Apesar das suas reservas, os flechas moçambicanos são criados, por imposição do governo e através do ministro Silva Cunha, quando São José Lopes, inspetor em Angola, passa a coordenar também a DGS em Moçambique. Um uniforme preto, uma boina preta, um lencinho vermelho ao pescoço. E esses militares eram treinados pela DGS e faziam ações orientados pela DGS, que antigamente era chamada PID. E que, por sinal, tinha o quartel deles ficava mesmo em frente à casa onde eu vivia, Caminho de Ferro. Os flechas, eu julgo que foi mais aquela teoria de cada um ter o seu exércitozinho para fazer umas guerras determinadas. Não foi uma perspectiva estratégica. Segundo António Vaz, para missões no exterior, a PIDE-DGS em Moçambique tinha um grupo ativo. A Brigada de Operações Especiais, que atuou com sucesso no Malawi, na Zâmbia e na própria Tanzânia. Porém, com ou sem a colaboração da DGS, as Forças Armadas dirigidas por Cousa da Riaga contavam com os grupos especiais para operações fora de fronteiras. Diziam que era o representante da PIDE. Era o primeiro chefe da PIDE em Moçambique, era eu. Apesar de haver chefes oficiais, ele é que transmitia ao governo central tudo o que se passava politicamente em Moçambique. Ele tinha um bom relacionamento com a PIDE também, não é? Até diziam por piada que ele é que mandava na PIDE lá e não. O meu pai teria e tinha uma boa relação com a DGS. Agora, jamais era o chefe da DGS. Isso não. Nunca ouvi falar sequer nesses termos em relação ao meu pai com a DGS. Não, agora, com certeza que cooperavam com uma outra informação, isso penso que sim. Eu conheci um ou dois indivíduos que trabalhavam para ele e que eram pessoas altamente, como é que dizer, suspeitas, não é? Tipo, já andaram a ouvir conversas no café com ar pidesco e tal. Quer dizer, ele cultivava o domínio dessa arte da informação para saber o que se passa e para decidir. Isso, e não escondia. Portanto, é a mesma coisa. Eu sou um ronga por natureza, bebi esse leite e tenho que continuar. E depois achei muita graça porque ele dizia, sabe, os meus avós os proprietários eram os donos do terreno onde está o Hotel Plana. Já imaginou um dia a Frelimo ter que me devolver o terreno do Hotel Plana? Quer dizer, apesar de todo este sofrimento, eles ainda contavam as coisas do colonialismo e as coisas que lhes aconteciam com uma certa sabedoria do saber contar e de saber compreender também. E desculpabilizar? Não, eu penso que eles não desculpabilizavam o regime. Eles talvez desculpabilizassem os portugueses, os cidadãos que iam para lá, não é? Agora, o regime, isso eles não desculpabilizavam. E, de facto, em Moçambique, toda essa política de educação é visível. Eu fiz oferta aqui há um tempo atrás para a Fundação Mário Soares de uns cartazes da Frelimo e esses cartazes são extremamente elucidativos, logo em 72, 73, daquilo que a Frelimo pretendia de igualdade para tratamento do povo moçambicano com o povo português. Antena 1, Rádio com Memória. Sempre assim foi. A praia da Polana é disputada pelos turistas do Transvaal que vêm a férias.
É claro que os laurentinos não perdem tempo. Ah, bom, mas para onde é aí? Dalila Mateus, tanto o seu livro A PDGS na Guerra Colonial como as Memórias do Colonialismo e da Guerra foram já publicados, um em 2004, se não estou em erro, outro em 2006. Entretanto, algumas das pessoas, e acabou de o dizer há instantes, já faleceram. Na sua opinião, o que havia de substancial para se conhecer, ou o que há para se conhecer, sobre estas pessoas e o que lhes foi feito, está mais ou menos feito esse levantamento? Eu penso que não. Há muita gente por ouvir, não é? Eu, quando estive em Moçambique, já estava no aeroporto e tinha uma quantidade de pessoas que queriam ainda falar comigo. Porque são outras experiências, são experiências, por exemplo, de guerrilheiros que acabaram presos também pela PIDE, e esses tinham ainda um tratamento pior, não é? Porque eram guerrilheiros da Frelimo. Tratamento pior podia significar o quê? O espancamento até à morte, não é? Portanto, era o tratamento mais brutal que eles podiam ali ter, não é? E, portanto, e deve ter acontecido mesmo com guerrilheiros da FNLA e também do MPLA, não é? Portanto, não havia diferença de tratamento quando esta gente era apanhada. Havia sempre a preocupação de se comprar um ou outro para servir de intérprete, para servir de guia, não é? Mas, de uma maneira geral, esta gente era extremamente maltratada e muitas vezes, a maioria das vezes, acabava morta. É possível ter uma ideia, por aproximada que seja, do número de pessoas que foram presas, que foram torturadas, das que desapareceram sem deixar rastro? Olha, enquanto em Portugal é possível termos essa ideia, em África é praticamente impossível. Há listas, sabe? Eu a falar com António Pedro Van Dunen, que era ministro dos antigos combatentes do MPLA em Angola, a determinada altura eu disse-lhe: olha, existe uma lista com presos que eu fui apanhando e que fui eu fazendo a lista, não é? Não só do campo de Missombo, mas depois também de São Nicolau. Eu fui juntando nomes e eu próprio fui fazendo essa lista. Luanda, Angola, 2012. São Nicolau foi, no período colonial, o maior campo de prisioneiros políticos angolanos, milhares deles sem julgamento. A vastidão e estrutura do campo não eram as de uma prisão típica, mas a fuga era praticamente impossível entre o mar e o deserto. A população de detidos e seus familiares vinha dos 4 cantos de Angola e dos mais diversos meios políticos, religiosos e profissionais. Todos partilhavam o sonho da independência, mesmo quando divergiam sobre os caminhos para a obter. Às tantas surge o chefe dos guardas. Vem ter comigo. Venha cá. Venha comigo. Entra aqui. Era uma cela pequena que tinha cerca de 6 palmos. Estas celas eram conhecidas por geleira. Ninguém está preparado para ir preso, porque a gente não sabe o dia que se vai preso, nunca sabe o dia de saída. O grosso de presos era político. Maioritariamente era causa política. E a política não bastava Luanda, saiu gente de todos os pontos de Angola para sair de lá. Aquilo é deserto, né? Uma vila no meio do deserto.
as pessoas eram enquadradas pela sua especialização. Portanto, o campo em si era composto de 3 unidades. São Nicolau I chamava-se a administração São Nicolau II, chamava-se o Tomé, que era uma zona agrícola. São Nicolau III chamava-se na altura as Salinas. Quando amanheceu, estamos hoje em água. Assim que nós saímos fora, estamos distantes, dentro do mar. Como o barco nos levava a estragar, fizemos 4 dias só de Luanda até Moçambique. Posto lá à noite, desço do barco diretamente no carro até nas Salinas, que é São Nicolau. Porque tinha São Nicolau I, São Nicolau III e São Nicolau II. Mas todo preso lá em São Nicolau tinha que hospedar, chegar ainda em São Nicolau III, porque de onde tinha o cerco. As pessoas, quando chegassem, de uma forma geral, chegavam sempre à noite. Deixaram-nos ali, tivemos que saltar lá da fragata, a água chegava depois da cintura. Então fomos recebidos pelo então diretor do campo, o João José Baltazar de Lima, e depositados no cerco. O cerco era uma unidade que dava aí para 100 pessoas, mas que estavam 200. E depois era cercado por arame farpado. Porque no meu tempo, aquelas colunas não existiam e, portanto, é um bocadinho reconhecível. Mas é uma realidade que o cercado era justamente aqui em cima. Essas casernas eram mais cabanas, cobertas de capim, feitas de capim. Na medida em que as pessoas chegassem, eram encaminhadas por aqui. Os presos políticos eram do MPLA, da FNLA, da UPA FNLA e da UNITA. Eu posso enquadrar nos presos políticos também os que estavam lá religiosos. A maior parte das pessoas que encontramos lá eram toquistas. Nós tentamos ver porque toquista, então ir até os campos bons. É uma lista que estas coisas marcam as pessoas e causam problemas terríveis de digerir, não é? Mas eu fui-lhe dizendo, e ele dizia, pois é tão difícil, é que não há listas e nós temos tanta dificuldade em saber quem é que foi preso, quem é que foi combatente, quem é que morreu. E de facto há essa falha, porque o regime não podia trazer a público, não é? Repare, os nazis também não deixaram listas dos judeus, não é? E se alguma escapou por distração. O mesmo terá acontecido aqui. Alguns nomes que escaparam, algumas folhas de papel que terão escaparam por distração. Ou escaparam até porque a PIDE precisava ainda de outros nomes e era uma forma segura de os obter. Imagens, há imagens, fotografias, por exemplo, de alguma dessas situações? Só há imagens, há desenhos, por exemplo, de presos do campo de São Nicolau que retratam e alguém desenha aquilo que eles contam. Mas fotografias é natural que a PIDE as tivesse tido, não é? Mas são feitas desaparecer. E o seu estudo foi até onde, em termos cronológicos? Portanto, eu comecei em 61, mas todos eles foram lá para trás. Foram lá para trás, começaram em 57, não é? Quando se começam a dar as primeiras independências, e alguns até foram indo um bocado mais atrás, porque tinham memórias, por exemplo, de uma coisa que as pessoas, uma grande parte aqui em Portugal as pessoas desconhecem, mas Moçambique sofreu bastante com a Segunda Guerra Mundial e havia senhas de racionamento. E, portanto, eles têm essa memória das senhas de racionamento durante a Segunda Guerra Mundial. E depois muitos deles também foram até à atualidade. Porque eu faço a entrevista aberta, não é? Embora tenha guião, estou sempre a recuar para querer que o preço político me responda, mas deixo sempre falar abertamente. Portanto, muitos deles vieram até depois da independência, contaram coisas do mês de setembro em Maputo, contaram coisas até depois mais tarde que aconteceram. Portanto, todos eles falaram de uma maneira geral daquilo que os marcou, porque houve coisas que os marcou, que é a prisão feita pela PIDE e as torturas feitas pela PIDE,
e depois alguns deles vão ser presos novamente pelos regimes que chegam ao poder e, portanto, eles sentem-se mal. Duplamente injustiçados. São duplamente injustiçados, não é? Dalila Mateus, das investigações que fez para a tese de doutoramento e para estes livros, conseguiu perceber se havia indicações precisas e especiais, diretivas da PIDE daqui de Lisboa relativamente às colónias? Havia. Não é explícito, mas nós percebemos que havia. Eu tenho um trabalho em mãos que espero ter saúde para o continuar e para levá-lo a bom porto. É um trabalho que vai ser extremamente grande, porque abarca uma quantidade enorme de serviços secretos, mas há a preocupação de facto de se saber o que se passa, e então são feitos ofícios nesse sentido. Precisamos de informações do que é que o Mabote está a fazer neste momento. Precisamos de informações porque é que as tropas estão a deslocar para o Niassa. Precisamos de informações sobre a tipografia tal. O investigador tem a percepção do que é que está a ser feito, não é? Portanto, de facto, Lisboa sabia, mandava, mas também São José Lopes, que era o responsável máximo, não é? No caso de Angola, e também supervisionava Moçambique, embora em Moçambique houvesse o responsável pela PIDE, não é? É evidente que eles entre si havia esta troca de informação constante para constantemente fazerem chegar a informação a quem de direito para tomar as medidas necessárias. Mas relativamente à forma de tratar e de tentar obter confissões, aqui no continente tentava-se por todas as formas não ultrapassar determinados limites, ou seja, impedir que o preso falecesse, morresse, claro, na cadeia, não é? O que eu lhe estou a perguntar é se havia indicação implícita, naturalmente, de que em África podia acontecer qualquer coisa. Havia ou não? Não havia uma indicação implícita. E a prática como era? Mas a prática era assim. Apagava-se cigarros no nariz das pessoas, puxava-se o sexo dos homens até eles ficarem estéreis, dava-se palmatoadas nos pés, utilizava-se uma coisa horrorosa que era pôr o preso deitado no chão com os joelhos em cima de um pau e chicotear os pés, que lhe provocava choques que afetavam o cérebro, portanto, e muitos não resistiram, morriam, não é? E é o caso que eu contei há bocado da Praia do Tufim, e que possivelmente em Angola, nós temos o campo de São Nicolau, não é? Que é uma barbárie tremenda. O Hermínio Escócia fala quando é desterrado, a expressão está a ser minha, desterrado para o Namibe, tem deserto, não tem nada, e está lá sem comer e tem que ir pedir a alguém, então puseram-me agora aqui, agora fazem favor, pelo menos deem-me de comer, não é? E ele próprio diz, eu ficava horrorizado quando sabia que os presos davam as mãos para levar as palmatoadas, e comecei eu a dizer, retirem as mãos, não é? É evidente que retiravam as mãos, os castigos eram maiores, não é? E aqueles presos para onde é que fugiam? Tinham mar e tinham deserto, não é? Portanto, não tinham fuga possível, não é? Portanto, não era preciso estarem as coisas estarem escritas por ofício, por determinação, porque cada um fazia como queria e lhe apetecia. E os administradores, alguns deles tinham um papel importantíssimo nesta decisão, nesta tomada de decisão. Não era só a PIDE, não podemos só dizer que era o chefe de brigada que fazia isto ou aquilo. Não, o administrador também tinha um papel importante e muitas vezes a PIDE ouvia o senhor administrador. É que são colocadas, grande parte deles, à volta, eu fico com alguns e o Chico da PIDE começa a interrogar populações. A operação fora planeada segundo informações fornecidas por Joaquim Sabino, inspetor-chefe da DGS em Tete, que enviou agentes com a tropa, entre os quais Chico Cachavi. O Chico começou a interrogar e começou também a dar informações de que era para abater. Ora bem, nós não levamos munições para andar a desperdiçar, para depois ficarmos sem elas, porque nós temos vários dias de operação. Portanto, só havia uma solução, que foi essa que foi adotada, que foi meter as pessoas dentro das palhotas e utilizar granadas.
Não é usual. Essa parte desses factos não são usuais. E se o Alfés achou que deveria fazer assim uma questão de poder haver uma provável falta de munições para isso, ele é que sabe. Mas ouça, eu não os tenho. Nós, os comandos, preparávamos o nosso pessoal para tudo. Claro que houve população que, no meio disto tudo, começou a fugir. E algumas pessoas foram abatidas também a tiro. Mas a grande maioria foram fechadas nas palhotas e morreram com granadas. Já ao pôr do sol, ao fim da tarde, um burburinho em teto na cidade, as pessoas a fugirem, as pessoas, sem saber, porque as pessoas não falavam nada. Uma fumaraça no ar vinda lá de muito longe, escura, e um cheiro a queimado. Cheiro a carne queimada. Identifico carne queimada porque nas salas de operações usamos o bisturi elétrico. Sente-se o cheiro a carne queimada, tal e qual. E o cheiro era idêntico. Igual. Mas ninguém falou nada. Eu não percebi o que é que tinha acontecido. Vi um alvoroço muito grande, o recolher obrigatório, pouca gente já na rua, anoitecer e tal. Eu ia de Xangara a Tete, não é? Então ficamos muito admirados de ver carros em chamas perto da estrada e muita gente a fugir e a correr fazendo parar o machibombo. Então começaram a entrar e a chorar e iam falando aquelas coisas que tinham acontecido, não? Que estavam a queimar as aldeias, que estavam a queimar as casas, tudo isso. Então levamos até Tete. Não é? Quando eles mataram nós, levaram a capim, começou a pôr ali e queimar. Eu estive embaixo das pessoas, morto. Nossas casas todas queimaram. Com aquele fumo, então, ele afastou um pouco, eu consegui empurrar aquelas pessoas mortas. E comecei a correr. Eu fugi, logo veio, me combou. Portanto, hoje já não nos causa nenhum engulho dizer havia gente que trabalhava para a PIDE. Não se trata de trabalhar para a polícia. No fundo, achavam que tinham uma obrigação de fidelidade, de informar o serviço. Talvez uma das faltas da PIDE seria a falta de diálogo. É preciso dialogar, procurar resolver as coisas. Isto é outro ponto interessante e melindroso. Eu não quero mal a ninguém. Nem digo que a PIDE ordinariamente funcionava mal. Não, senhor. Em 2 relatórios, os padres começam por descrever que no dia 16, os militares cercaram as povoações de Viriamo e Juval, cujas populações estavam já em pânico devido aos bombardeamentos. Depois juntaram parte da população no terreiro, obrigando-a a sentar-se no chão em 2 grupos. Um de homens, outro de mulheres. Um dos soldados escolhia então a sua vítima, homem, mulher ou criança. O designado punha-se de pé, destacava-se, o soldado disparava e a vítima caía fulminada. O relatório identifica 85 mortos, a maioria sacrificados por este processo, enquanto soldados obrigavam pessoas a entrar para as cubatas, que depois incendiavam, morrendo assim várias pessoas. Outras vezes, antes de lançarem fogo às palhotas, atiravam para dentro delas granadas que explodiam sobre as vítimas. Mortas por estes métodos, o relatório conta 36 pessoas. Identifica mais 14 vítimas e enumera outras massacradas de diversas formas, muitas vezes sob o aplauso de outros militares. Havia espancamentos até à morte, soldados que violavam e sacrificavam mulheres e outros que matavam crianças, agarrando-as pelas pernas e arremessando-as contra o solo ou contra as árvores. É relatado o caso de uma criança que chorava pela mãe fuzilada que um soldado matou com um forte pontapé, esfacelando-lhe a cabeça. E situações idênticas com mais crianças. A uma menina que chora, um soldado simulando um biberão mete-lhe o cano da arma pela boca, grita "chupa" e dispara. A uma mulher grávida é retirado o feto e a ambos é lançado fogo. É uma zona vasta e não podia estar em todo o sítio. Portanto, o Chico andava num lado, eu andava no outro.
acredito que possam ter existido alguns atos de terem utilizado facas, etc. Mas também não posso dizer que tenha visto isso. O que é que levou esse homem da PIDE a dar ordens? Não sei o que foi. Não sei se foi dada a ordem do material mesmo, podia ter sido qualquer coisa. Agora, não era normal. Essa parte é normal. É normal. O relatório diz que se ouvia com frequência o agente da DGS Chico Cachavi gritar que as ordens do chefe eram que todos fossem mortos, impondo-se mesmo a um militar que sugeria levar a população para um aldeamento. Se me pergunta imagens que recordo, muitas imagens daquela violência, são imagens impossíveis de esquecer. E recordo a imagem daquela criança que se agarrou à minha perna e que me pediu para eu não o matar. E que, na altura, no meio daquela violência toda, parei, olhei para aquela menina e não tive coragem de a matar. Eu deixei ir embora com a mãe. É uma área vasta, com habitações espalhadas, né? Não é uma coisa concentrada. Portanto, nós vamos avançando aos poucos. Quando chegamos ao fim, quando começa o sol a pôr-se, estamos no fim da aldeia. É uma zona queimada. Quando saiu de lá, que número é que imaginava de pessoas que teriam sido mortas? Na altura, não tinha a mínima ideia. Porque no meio daquela vivência, não dava para fazer. Mais tarde, penso que, sei lá, 70, 80 pessoas. A resposta refere-se apenas a Viriamo, mas nesta aldeia e em Juval, os padres da Missão de São Pedro identificam mais de 130 mortos. E no caso de Chavola, o relatório afirma que o povo foi obrigado a bater as palmas para se despedir da vida pelos comandos que invadiram a aldeia. Aquele grupo, quando chegou, então começou a cegar em nós todos. Destas conversas que manteve com estes homens e mulheres em África, encontrou traços comuns, ou seja, em Angola, por exemplo, dizem que determinado chefe de brigada da PIDE era mais violento do que outro. Sim. Havia os mais conhecidos que se destacavam. Havia a história do polícia bom e do polícia mau. Como cá. Havia os mais violentíssimos e havia aqueles que tentavam, através da dita compreensão, entre aspas, levar o preso a falar e a dizer quem são os seus companheiros de luta, não é? Claro que havia. E há personagens que eles nunca esqueceram o nome. Nunca. E, portanto, passaram uns anos, mas eles sabiam o nome direitinho desses espíritos que os prenderam e que os torturaram. Portanto, não esqueceram. E houve, com certeza, muitos casos de pessoas que resistiram a tudo e outras que não, como é natural. O governo, o regime, olhava todos estes negros que lutavam pela independência, ou que lutavam até por melhores condições de trabalho, como subversivos e, portanto, pessoas a abater, independentemente do número de pessoas que tivessem que prender. A violência da polícia política era idêntica em Angola e Moçambique? Eu acho que era idêntica. E se a pessoa comparar, portanto, os maus tratos dos angolanos e os maus tratos dos moçambicanos, a semelhança é total. Havendo, em alguns casos, talvez, alguns moçambicanos que estiveram na formação do Udenama ou que estiveram mais próximos de Mondelane, que sofriam mais as consequências. Mas em Angola também aconteceu isso. Portanto, há uma grande semelhança no tratamento. Almas tão penadas pelas calmarias, languinando adentro pelas cidadanias. Chaque village a sa milice d'autodéfense.
Pois, está bom. Então estes meninos estão na escola? Está na escola? Que muito miúdo. Onde é que é a escola? Não está a chorar, não chora. Não chora. Então, os turras aqui. Não. Não tem cá nada? Não tem cá vindo ninguém? Nada incomodante. Nunca apareceu cá ninguém mais? Não, nunca apareceu ninguém. E vocês levam as armas lá para cima, para a serra? Leva-se, senhor. E as lavras, está tudo pronto? Algumas estão capinadas no incomodante. Já capinou tudo? Não, algumas ainda estão assim abandonadas. E o café, apanhou? Apanhamos, sim. Fez muito café? Fizemos muito, sim. Pronto, então continuem bem por aqui, já. Gravadas no firmamento. Dalila Mateus, conversar com estas pessoas que lhe fizeram estes relatos muito duros também lhe terá deixado marcas? Deixaram marcas profundas. Eu posso dizer que durante o mês de agosto, que foi durante o mês de agosto que eu estive em Moçambique, 15 dias e depois 15 dias em Angola, e tive a sorte de entrevistar toda essa gente, quando cheguei trazia fotografias e a minha filha, sobretudo a minha filha mais velha, dizia: mas estás sempre a chorar, estás sempre com cara de chorar. Eu dizia: depois eu não fazia outra coisa, porque ou era eu que tinha que parar a gravação porque o preso desatava a chorar e eu desatava a seguir, ou era eu que começava a chorar e portanto a gravação tinha que ser parada para depois continuar, e então eram eles que me tentavam acalmar, e houve um até, o Moetim Bazima, que é moçambicano, e que a determinada altura eu pensei que ele me estava, eu estava cansada de ouvir tanto sofrimento, porque cansa, não é? E andava sem dormir, e tinha que preparar as coisas e tinha que arranjar pessoas para ouvir. Então, a determinada altura tive a sensação que o Moetim Bazima estava a ser um bocado racista comigo, e aquilo fez-me vir as lágrimas aos olhos, porque eu pensei: então eu estou aqui a fazer este trabalho e tu estás-me a responder assim. E ele, a determinada altura, disse: não, eu, pelo contrário, se fosse racista, não permitiria nunca que a senhora estivesse aqui a fazer-me esta entrevista. E a determinada altura eu descubro que ele era o homem que dava as mãos na cadeia e que levava palmatoada atrás de palmatoada sem dizer um ai, até os peitos se cansarem de tanta palmatoada que davam. Esse Moetim Bazima veio a Portugal representar Moçambique num grupo folclórico, e esteve perto de Salazar. Imagino que mais coisas são. E depois acaba por ser brutalmente torturado, também já faleceu. Ele, coitado, dizia-me: hei de ser eu que hei de contar aquilo que nós passamos. Quase todos, de uma maneira geral, diziam isto, sabe? Quer em Angola, quer em Moçambique. Nós havíamos de contar. Só que o tempo passa e se ninguém contou, depois é muito difícil de vir alguém contar, até porque a idade começa a ser muita e eles começam a se esquecer, começam a não perceber muito bem, já muito bem o que é que a pessoa quer saber com aquilo, qual é a ideia da pessoa, porque é que a pessoa está a fazer aquela pergunta, porque aquilo leva-os a um grande sofrimento. Portanto, a partilha de sofrimento, eu tive pessoas que me deram, por exemplo, Jorge Rebelo, eu entrevistei-o. Ele nunca esteve preso, mas eu entrevistei-o. E ele foi de uma dureza comigo, uma coisa extraordinária, que me pôs a chorar, não é? E depois eu lá me acalmei, e ele dizia: mas não me diga que os presos trataram mal os portugueses. Eu disse: não, pelo contrário, as queixas deles eram contra o regime e nunca contra os portugueses. Portanto, tudo isto leva a um grande sofrimento, sabe? E depois eu ouvi-os, tive que transcrever, portanto foi ouvir segunda vez. E depois, mais tarde, fiz um outro trabalho que eu vi um outro tipo de presos contar outro tanto tipo de torturas, e algumas delas piores ainda, não é? Porque por vezes não contamos que depois de um país independente determinadas coisas possam acontecer, e é evidente que aí deixei a minha prática de sono já há algum tempo. Às 3 horas da manhã acordo, depois durmo mais um bocado até às 5 e depois já não durmo mais. E tive um médico psiquiatra, amigo, que me disse que eu era das tais pessoas que já sofria do síndrome pós-traumático de guerra.
era como se lá tivesse estado. Portanto, sem ter ido à guerra. Sem ter ido à guerra. São, quando a pessoa faz este tipo de trabalho e sente e ouve homens e mulheres chorar e perguntarem às vezes, mas porquê? Não é? Houve todo este passado, isto deixa marcas muito grandes e deixa um sofrimento muito grande também. Talvez por isso e talvez por eu conhecer tanto da história da África e da África ancestral, da África antes da chegada dos portugueses, da África da chegada dos portugueses, talvez por isso eles me tenham compreendido bem e me tenham dado as entrevistas que me deram. Tenho 400 cadáveres insepultos lá na minha diocese. E estou aqui para ter uma audiência com o Governador-Geral, para ver se me manda uma máquina para fazer uma vala para enterrar aqueles cadáveres, que aqui já não se pode estar ali. O colonialismo português está podre, a cair aos pedaços. Nós o varreremos da história. O viver do angolano sempre foi muito oprimido, sob o jugo colonialista, 500 anos sempre a sofrer. Mas agora chegou a hora de dizer não ao colonialismo. Agora chegou mesmo a hora de dizer não ao neocolonialismo. É Angola imperialista, melhor Zenguma. É Angola imperialista, melhor Zenguma. Enquanto não acabarmos com a PIDE, a luta continua. Enquanto não varrermos a FENELA, a luta continua. Enquanto não varrermos estes lacaios em Angola, a luta continua. Por isso é mesmo que o MPLA diz que a luta continua. É Angola imperialista, melhor Zenguma. É Angola imperialista, melhor Zenguma. Eu sei que todos os angolanos estão decididos e não vão dizer sim ao neocolonialismo. Enquanto não acabar a opressão em Angola, a luta continua. Enquanto não acabar a exploração, a luta continua. O povo está organizado em volta do MPLA. É Angola imperialista, melhor Zenguma. É Angola imperialista, melhor Zenguma. Não acabar a opressão em Angola, a luta continua. Enquanto não acabar a exploração, a luta continua.
Enquanto o povo de Angola não estiver unido, a luta continua. A vitória é certa. E tudo na Angola, tua solo que a congue que tu já empelaue. E tudo andali tu Angola, o tu beta, o tu catulo mishima. Yene tudo anase Angola também, onvundasi e abelua. Angola, imperialista, mas nós é